Boa noite. Com a chegada das vacinas contra a Covid-19 para crianças, São Paulo anuncia início da campanha na segunda-feira. São mais de 1 milhão de doses da Pfizer que começam a ser distribuídas pelo governo federal aos estados e municípios. Sindicato que representa médicos de São Paulo discute paralisação. Motivo é a sobrecarga nos postos de saúde e afastamento de profissionais por surtos de gripe e Covid-19. E a Fiocruz manifesta preocupação sobre ocupação de leitos nas UTIs de todo o Brasil. Segundo o documento, 1/3 das unidades federativas e 10 capitais encontram-se nas zonas de alerta, intermediário e crítico. Empresas de cruzeiros estendem suspensão das operações. Medida também é motivada por causa do avanço dos surtos de gripe e da Covid-19 no país. Bolsonaro edita decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento. A mudança fortalece Centrão em ano eleitoral e diminui prerrogativas do ministro da Economia, Paulo Guedes. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou a lei complementar que permite que policiais civis trabalhem em seus dias de folga fardados e com viaturas nas áreas de interesse da sociedade. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo no final do ano passado. Com a publicação no Diário Oficial, policiais civis foram incluídos no convênio entre Estado e municípios, que concede a permissão dos profissionais para trabalhos nas áreas de interesse da sociedade durante as folgas, com o uso da farda, viaturas e acessórios usados nas funções diárias da corporação. Antes, a liberação da atividade valia apenas para profissionais da Polícia Militar. Mas o chamado bico oficial para os policiais civis já era possível conforme outra PL sancionada na gestão Alckmin em 2016, que autoriza o serviço apenas para o próprio Estado. Agora, com a aprovação do governo Dória, eles também poderão atuar na segurança de municípios nos horários de folga. Foram longos meses sem a chance de encontrar familiares. Mas agora que os detentos voltaram a receber visitas, aumentam as denúncias de irregularidades dentro das prisões. Entre os relatos, protocolos sanitários que não foram cumpridos e até casos de tortura. Muito doloroso, porque você vê um ente querido seu, né? Cheio de furúnculos, magro. Triste, muito triste. Chorei muito. É assim que essa mulher que prefere não se identificar descreve o reencontro com o parente depois de meses sem vê-lo pessoalmente. A situação, segundo ela, aconteceu no CDP de Mauá, na Grande São Paulo. Comida azeda, esverdeada. Eles tiveram surto de sarna por falta de higiene. Eles tiveram muitos furúnculos. Eles tiveram contato normalmente uns com os outros. O retorno das visitas presenciais em todas as cadeias de São Paulo trouxe alívio e uma enxurrada de denúncias. Segundo o levantamento da Defensoria do Estado, com unidades quase 200% lotadas, a chegada da Covid-19 piorou a situação sanitária dos presos. As inspeções indicaram que 85% dos presídios tinham menos de 5 horas diárias de água. Raro uso de máscara, proibição do álcool em gel para os detentos por motivo de segurança e falta de itens básicos de higiene, como sabonete. E também no período de pandemia, o que a gente observou foi um corte muito grande do orçamento, né? O governo paulista, no ano passado, ele cortou 14 milhões no atendimento à saúde nas prisões e mais 31 milhões nessa assistência material, em produtos de higiene que poderiam facilitar a própria prevenção, né, à Covid. Já não era entregue na quantidade suficiente, por todos os dados que a gente compila desde 2014 fazendo essas inspeções, e durante a pandemia a gente verificou que em 82% das unidades prisionais a oferta, inclusive de sabonete, era insuficiente, a oferta ali de presto-barba, de absorventes para as mulheres, itens ali para poder lavar
tanto a roupa das pessoas presas quanto a cela, também houve uma diminuição muito grande nesse fornecimento nas unidades prisionais. De acordo com a Defensoria Pública, mesmo sem testes para a Covid, pelo menos 75% das unidades prisionais registraram casos de contaminação, com mais de 40 mortes nos piores meses da pandemia, entre fevereiro e junho desse ano em São Paulo. Como assim? Um lugar que caberia 8 pessoas, tem 50. Um lugar onde a água é ligada 2 vezes por dia. As pessoas não têm água encanada ali. Não tem saneamento básico digno ali. As pessoas cagam num buraco. As pessoas não têm uma saúde adequada, né? Na avaliação da Pastoral Carcerária, a situação piorou também em outros termos. O número de denúncias de tortura teria dobrado em todo o país. E isso, na pandemia, veio ainda bem claro. Sem notícias, sem possibilidade de contato, sem possibilidade de receber, até sabemos que houve dificuldade quando foram enviadas cartas, foram enviados... Então, tem toda uma série de dificuldades, né? Em Roraima houve... O sistema penitenciário é mais pequeno como número, né? Mas teve lá um surto muito forte de escabioso, né? Que sabe. E o Ministério Público, nós controlamos isso, não tinha controlado isso, e tinha a questão do Covid, não é? Que estava explodindo, não é? Naquele momento, reventado. E ele me disse, não, mas eu vou colocá-los nesta ala. Eu disse, isso é suicídio coletivo. Isso é um suicídio coletivo. Porque na ala onde o senhor está colocando, esta é uma ala que é a ala menos adapta a isso. Porque é uma ala de insalubridade total. Até que começassem as visitas virtuais, foram cerca de 6 meses sem contato dos presos com a família. Na capital paulista, o projeto Amparar criou um grupo de psicólogos voluntários para dar apoio aos parentes. A ausência das famílias, para além da questão da ausência do afeto, né, de um contato mais próximo de alguém conhecido, é também essa dificuldade de não ter as coisas que eles precisam ter para se manterem no dia a dia. A gente perde noites de sono e eles destroem absolutamente tudo. Eles destroem correspondência das famílias, eles destroem fotos que as famílias mandam. Eles destroem tudo. Eles destroem a vida dessas pessoas. Então, que reeducando vai sair dali? Que ressocialização está acontecendo ali dentro? Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do governo paulista disse que as reclamações não procedem e não há falta de água e nem de comida no sistema. Defendeu que presos e funcionários continuaram recebendo itens de higiene e de segurança, além de estarem com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Também reforçou que os presídios são fiscalizados regularmente pela Justiça e Defensoria Pública, inclusive o CDP de Mauá. Segundo a pasta, a unidade recebe procedimentos de combate à sarna, que incluem limpeza das celas e entrega de medicação. E ainda ressaltou que houve aumento da verba orçamentária. Uma passageira do metrô de São Paulo expulsou uma mulher que não usava máscara dentro do vagão. O uso é obrigatório em locais públicos, pelo menos até dia 31 de março, conforme decreto válido em todo o estado. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a discussão entre 2 passageiras no metrô de São Paulo. Uma mulher de máscara reclamava da falta de respeito de outra mulher que não usava a proteção obrigatória. O bate-boca na linha azul seguiu até a estação Carandiru, na Zona Norte, quando a mulher de máscara arremessa os pertences da outra para fora do trem. Quando ela tenta voltar, é impedida. Os outros passageiros riem e aplaudem a ação. O metrô diz que não acionou funcionários em tempo de impedir a agressão porque não recebeu informações sobre a confusão. E em nota, lembra que, além de campanhas para o estímulo ao uso das máscaras, inseriu no aplicativo Metrô Conecta a opção de comunicar rapidamente sobre passageiros que não a utilizam. Ainda segundo o metrô, a orientação é retirar o direito de viagem daqueles que insistirem no descumprimento.
Segundo o Cimesp, sindicato que representa os médicos de São Paulo, a classe discute uma paralisação em meio à sobrecarga nos postos de saúde e afastamentos de profissionais por causa dos surtos de gripe e Covid-19. A Prefeitura da capital paulista anunciou a ampliação do horário de 80 unidades da assistência médica ambulatorial a partir de segunda-feira por causa da alta demanda. Algumas AMAs vão funcionar até às 22 horas e outras 24 horas por dia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, informou a ampliação do serviço devido à alta dos casos de pacientes com sintomas respiratórios. Nosso total reconhecimento às pessoas da área da saúde, porque realmente estão trabalhando muito além daquilo que seria um padrão normal. Tanto é que a gente liberou para fazer o pagamento de 50% do banco de horas que existe hoje desse setor e liberei o pagamento de horas extras para as pessoas que vão trabalhar agora aos sábados, né, já iniciamos semana passada, e também vamos estender algumas, eu anuncio hoje à tarde, algumas das nossas AMAs, temos 80 AMAs na cidade, grande parte delas passará a trabalhar até às 22 horas e uma outra parte ficará 24 horas. A variante Ômicron da Covid-19 corresponde a 80% dos casos da doença identificados na capital paulista. Em meio ao cenário, a ocupação nas UTIs para o tratamento da doença saltou de 41% para 66% em um dia, segundo a Prefeitura. De 40 pacientes, o número foi para 111. Mas o prefeito da capital falou que o momento é mais de atenção. Ele também respondeu que, por enquanto, o carnaval no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade, está mantido e que uma reunião para definir protocolos está marcada com a vigilância sanitária. Se a vigilância sanitária está indicando que é possível fazer com esses protocolos, a gente vai estar fazendo com segurança. Se houver alguma situação de anormalidade dentro do contexto desse monitoramento da questão epidemiológica, a gente vai estar mudando. Mas até hoje a situação é de bastante tranquilidade. Segunda-feira às 16 horas tem essa reunião para acertar a questão de protocolo. Então não existe motivo de preocupação maior nesse momento com relação a isso. Nós já fizemos alteração com relação à questão da exigência do passaporte da vacina, que era para eventos acima de 500 pessoas. A gente vai estar exigindo para todos os eventos, independente do número de participantes. Com a orientação do governo do estado com relação à redução do número de público, a gente vai estar acompanhando. Vamos reduzir em 30% o número de público dos eventos aqui na cidade de São Paulo. Com a chegada das vacinas contra a Covid-19 para crianças, a capital paulista prevê começar a campanha para o público de 5 a 11 anos na próxima segunda-feira. A primeira remessa chegou ao Brasil com um total de 1.248.000 imunizantes da Pfizer, que serão distribuídos pelo governo federal aos estados e municípios. Além do montante importado, que chegou hoje com mais de 1.200.000 vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o país receberá este mês 4.300.000 doses pediátricas no total. E para fevereiro, a expectativa é de que a Pfizer entregue mais 7.200.000 unidades. Em março, outros 8.400.000. Totalizando com essas remessas a quantidade informada previamente pela pasta de 20 milhões de imunizantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 20.500.000 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, que passará a ser contemplada com a campanha infantil contra a Covid. O percentual desse público por estado é de 11% na região norte, 28% no nordeste, 8% no centro-oeste, 39% na região sudeste e 13% no sul. A remessa saiu de Amsterdã, na Holanda, e desembarcou por volta das 4h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. As vacinas seguiram de caminhão até aqui, no centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e chegaram às 10 horas da manhã. Nós assistimos, no Brasil, nos últimos 6 meses, uma queda muito significativa de óbitos, fruto das políticas públicas, fruto da campanha de vacinação. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados.
A tampa dos frascos da vacina infantil é na cor laranja, justamente para diferenciar das demais para maiores de 12 anos. A eficácia do imunizante da Pfizer contra a doença no público entre 5 a 11 anos é superior a 90%, conforme análises científicas. De acordo com o Plano Nacional, a imunização será realizada em ordem decrescente de idade, das crianças mais velhas para as mais novas, com prioridade para quilombolas, indígenas, indivíduos com comorbidade ou deficiência permanente. O estado de São Paulo já abriu o pré-cadastro para vacinação. Os pais podem acessar o site do governo do estado para inserir os dados da criança no Vacina Já e assim agilizar o atendimento nos postos de saúde. Para o grupo também serão 2 doses da Pfizer e o intervalo entre as aplicações deve ser de 8 semanas. Lembrando que não há exigência de autorização médica, como definiu o Ministério da Saúde, e os pais ou responsáveis devem estar presentes. Além da Pfizer, o Instituto Butantan está em diálogo com a Anvisa para discutir a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 11 anos. A previsão é que nas próximas semanas a agência dê uma posição. E na esteira das decisões sobre as vacinas contra a Covid-19, recentemente a Anvisa autorizou a fabricação do imunizante 100% nacional feito pela Fiocruz, com tecnologia da AstraZeneca, composto de insumo farmacêutico ativo produzido no Brasil. A Fiocruz também aguarda a resposta dos testes científicos em Oxford, na Inglaterra, feitos pelo laboratório britânico para entender o impacto do imunizante em crianças e adolescentes. Nós temos acordado com o Ministério da Saúde entregar no primeiro semestre desse ano 120 milhões de doses, dos quais a metade serão com o IFA nacional. Uma vez que existam estudos para a aplicação dessa vacina no público infantil, esses estudos sejam concluídos, os resultados publicados e submetidos aqui no Brasil, no caso, para a Anvisa, o IFA nacional poderá ser utilizado normalmente para a produção da vacina para esse público. O Brasil bateu 2 recordes consecutivos de testes diários contra a Covid-19 em farmácias, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. Somados, os exames de 10 e 11 de janeiro chegaram a 150 mil, com taxa de positividade acima de 36%, a mais elevada desde o início da pandemia, observada em um único dia. Para evitar o desabastecimento, os laboratórios já pediram que a realização dos testes seja prioridade aos pacientes com sintomas graves ou com alto risco de complicações caso contraiam a doença. Empresas de cruzeiros vão estender a suspensão das operações. A decisão foi tomada após o aumento no número de casos de Covid-19 em navios na costa brasileira. E a repórter Lígia Neves traz os detalhes ao vivo, direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Lígia. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, as atividades estavam suspensas até o dia 21 de janeiro, mas as companhias de cruzeiro decidiram prorrogar esse prazo até o dia 4 de fevereiro. Na quarta-feira passada, a Anvisa já tinha recomendado a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros aqui no Brasil. A sugestão da Anvisa foi feita ao Ministério da Saúde, à Casa Civil da Presidência da República, mas por parte da União não há nenhuma decisão ainda em definitivo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que acompanha o debate acerca da suspensão e que, em conjunto com a Anvisa, estados e municípios, são analisadas as questões sanitárias para avaliar a possibilidade de retomada ou não das atividades. Para ter uma ideia, no período entre 26 de dezembro e 6 de janeiro, o número de contaminações pelo novo coronavírus nas embarcações saltou de 31 casos para 1.146. Enquanto isso, uma nota técnica divulgada hoje pela Fiocruz chama atenção para o alto índice de ocupação de leitos nas UTIs, um reflexo da disseminação da doença pelo país. Veja na reportagem. Diante do avanço da variante Ômicron no Brasil, o Observatório Covid-19 Fiocruz observou dados de ocupação das unidades de terapia intensiva adulta da rede SUS em todo o país.
Segundo a análise, estão na zona de alerta crítico o estado de Pernambuco e as capitais Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Goiânia. Na zona de alerta intermediário, os estados Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Goiás, além do Distrito Federal. E as capitais Porto Velho, Macapá, Maceió, Salvador, Vitória e Brasília. Por outro lado, os responsáveis pelo boletim destacam que o número de internações em UTI hoje ainda é menor do que em agosto de 2021, por exemplo, quando leitos começavam a ser fechados, e que um possível colapso no sistema de saúde neste momento são incomparáveis com o que foi vivenciado no ano passado. Apesar disso, o documento ressalta que o grande volume de casos já está demandando de gestores atenção e o acionamento de planos de contingência. Como é o caso de Pernambuco, que atingiu nesta semana o maior número de pessoas com problemas respiratórios internadas em unidades de terapia intensiva em 6 meses. A ocupação de leitos chegou à marca de 85%. Com isso, o governo determinou, na última segunda-feira, a redução do público em eventos com a cobrança de teste negativo para o novo coronavírus, além da ampliação da cobrança do passaporte da vacina para entrada em locais como bares, restaurantes, museus, cinemas e teatros. Relatório da organização não governamental de direitos humanos, Human Rights Watch, identifica ameaças aos pilares da democracia feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento acusa o chefe do executivo de tentar minar a confiança no sistema eleitoral, a liberdade de expressão e a independência do judiciário, baseado em um balanço de 2021 que aponta falhas do governo brasileiro no combate à pandemia e ao desmatamento da Amazônia. A defesa da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a cúpula da CPI da Covid-19 por suposta violação de sigilo funcional pela divulgação de e-mail em que a médica sugeria às autoridades portuguesas a adoção do chamado tratamento precoce. Conhecida como Capitã Cloroquina, ela acusa o presidente do colegiado, Omar Aziz, o vice Randolfo Rodrigues e o relator Renan Calheiros de violência psicológica contra a mulher, dizendo que foi vítima de discriminação e perseguição. Os advogados da aliada do presidente buscam também rebater imputações de crime de epidemia, prevaricação e crime contra a humanidade feitas contra a médica no relatório final da CPI. E Gilmar Mendes foi escolhido o ministro relator da ação sobre apagão de dados da saúde após ataque hacker nos dados do Ministério. A petição foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal por deputados do PT contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pela ausência de informações que afeta a análise da situação epidemiológica da pandemia, segundo eles. Ainda alegam que o apagão de dados da pasta reflete a atual gestão na área. Bem, agora ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia com leve desvalorização de 0,1%, cotado a R$ 5,53 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em ligeira queda de 0,15% aos 105.529 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Em meio à perda de ritmo de vários setores e até a recessão técnica registrada no ano passado, no terceiro trimestre, a atividade do setor de serviços em novembro, que foi divulgada hoje pelo IBGE, surpreendeu positivamente. A expansão de 2,4% após 2 quedas seguidas superou muito as projeções e colocou o setor 4,5% acima do patamar pré-pandemia, com avanço de 10% sobre novembro do ano anterior. Comparar com 2020 nem é muita vantagem, porque foi a fase de maiores restrições e os serviços foram dos setores mais atingidos. Mas chamou a atenção essa reação em um momento de claros sinais de enfraquecimento da atividade econômica, especialmente pelas dificuldades relacionadas à perda do poder de compra dos consumidores. E os serviços prestados às famílias avançaram
2,8% em novembro. Só que os principais avanços foram de informação, comunicação, de tecnologia, que passaram de 5% no mês, o que está relacionado até às mudanças que vieram com a pandemia, como aplicativos, atendimento, negócios e trabalho online, inclusive na área médica. E falando em área médica, é justamente a nova onda da pandemia, com a aceleração do contágio da Ômicron, fora o surto da gripe, que reforça as dúvidas quanto ao fôlego do setor neste começo de ano. Os novos problemas relacionados à saúde já têm atrapalhado muito o turismo, eventos, até de negócios. Houve cancelamento do carnaval em várias cidades, de shows, inclusive pelo aumento dos profissionais contaminados. É o caso dos voos, por exemplo. De qualquer modo, o dado de novembro foi um alento. Mostrou que com a pandemia sob controle, há espaço para uma retomada importante dos serviços, mesmo com as dificuldades da economia em geral. E hoje já tinha até economistas do mercado e de consultorias refazendo as contas para melhor do fechamento do PIB de 2021. Agora é esperar os dados do comércio, que saem amanhã, e os de dezembro. Os balanços do IBGE têm essa defasagem. Ainda vamos conferir mais à frente os estragos que a Ômicron está provocando agora. Luciana. A Denise volta daqui a pouco com a entrevista do dia. Hoje ela conversa com Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo, sobre os direitos do consumidor nos cancelamentos de voos, cruzeiros, shows e pacotes turísticos, além do acerto feito com a MSK sobre perdas com criptomoedas e os preços dos exames para a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, editou um decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento, diminuindo a autonomia do Ministério da Economia. A Casa Civil é comandada pelo ministro Ciro Nogueira, senador licenciado e um dos líderes do Centrão no Congresso. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Com o decreto, atos relacionados à gestão do orçamento público terão de ter o aval prévio da Casa Civil. Entre 2019 e 2021, a medida editada anualmente dava somente ao ministro da Economia, Paulo Guedes, competência para fazer alterações operacionais. Agora, algumas ações de abertura ou remanejamento de despesas do dia a dia dos ministérios ficam condicionadas à manifestação prévia favorável de Ciro Nogueira. A mudança fortalece o líder do Centrão em ano eleitoral e diminui as prerrogativas de Guedes. O ministro-chefe da Casa Civil é senador licenciado pelo Progressistas e é um dos líderes do Centrão, grupo de partidos que dá sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso. Nogueira terá o poder para definir detalhes, como quais ações dentro das pastas deverão ser priorizadas na distribuição dos recursos, e passa a ter maior controle sobre as mudanças solicitadas pelo Congresso na execução das emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A pasta de Guedes afirmou que a medida não configura perda de autonomia do Ministério da Economia. Por meio de nota, disse que a decisão resulta de um consenso entre os ministérios envolvidos, visando melhorar a coordenação para o alcance dos objetivos e prioridades do governo. Para especialistas, a mudança representa a troca de uma decisão mais técnica do Ministério da Economia por uma mais política da Casa Civil. A medida vem em um ano eleitoral, em que há grande disputa por recursos, com Guedes tentando manter o cofre fechado e a ala política defendendo mais gastos. O decreto foi publicado às vésperas da sanção do orçamento de 2022. Pela legislação, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem até o dia 21 para sancionar o texto. Já de olho nas eleições, ontem, no primeiro evento oficial do ano, Bolsonaro voltou a criticar uma possível aliança entre o ex-presidente Lula, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E querem reconduzir a cena do crime, o criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin? É isso que queremos para o nosso Brasil? Antes, em entrevista ao site Gazeta Brasil, o presidente também atacou mais uma vez os ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Ele voltou a mostrar contrariedade a posições dos magistrados em relação à disseminação de fake news nas redes sociais. Não se pode falar em terrorismo digital. Que terrorismo é esse? É o que ele acha que é? Quem são os checadores dos fake news pelo Brasil? Contratado a troco de quê? Porque só um lado eles acusam de cometer crime, segundo eles. O que eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando
caçando liberdades democráticas nossas. E o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil da Presidência da República, ficará afastado do cargo até o dia 17 de janeiro, de acordo com o Diário Oficial da União. Nas informações, constam que o afastamento é para tratar de assuntos particulares. E veja a seguir, média de casos da Covid-19 em todo o mundo chega a 2.700.000 por dia. E ainda a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. A gente volta já já. Você que tem a pálpebra caída, sente dificuldade na hora de se maquiar? Fique tranquila, porque nesta sexta o nosso Momento Beleza te ajuda nessa. A receita da vez é charutinho de folha de uva, comidinha que traz aconchego, não é mesmo? E ainda confira os novos tratamentos a laser que prometem acabar com as olheiras. O Você Bonita é nesta sexta, meio-dia. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. O programa tá bombando! Dá uma olhada. Muito bom. Bem bacana. Até arrepio. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Todos os domingos, Boris Baer entrevista os especialistas mais relevantes do mercado de seguros. Garantia e proteção para suas conquistas e seu patrimônio. Pode confiar. Programa Seguro, todos os domingos, 8h30 da noite. A onda de calor que atinge o sudoeste do Brasil está castigando as lavouras. Segundo associações e federações rurais da região, até ontem, 279 municípios decretaram situação de emergência devido à seca. O prejuízo nas plantações já chega a 45 bilhões e 300 milhões de reais nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. As perdas se estendem para diversas culturas, mas a soja e o milho, principais grãos de exportação, são os mais atingidos. O Ministério da Agricultura já conversa com os produtores para tentar achar soluções. A média de casos da Covid-19 em todo o mundo chegou a 2.700.000 por dia. Desde o fim de dezembro, devido à variante Ômicron e às festas de fim de ano, o número tem crescido todas as semanas. Só nas últimas 24 horas foram registrados 3.600.000 casos, um novo recorde. Vamos agora aos destaques internacionais sobre a pandemia.
O Unicef revelou que só no mês de dezembro, 100 milhões de vacinas contra o novo coronavírus foram rejeitadas por países pobres, principalmente do consórcio COVAX da OMS. A recusa se deve à curta data de validade e à falta de geladeiras para armazená-las. Na Austrália, um homem flagrou o momento quando uma mulher é detida depois de se recusar a mostrar o certificado de vacinação durante uma abordagem policial. Identificada como Rebeca, ela não usava máscara e inicialmente não teria mostrado o certificado na entrada de um café. A polícia a acusou de obstrução de justiça e a colocou no camburão. A mulher só conseguiu a liberdade após pagar uma fiança de $1.300 australianos. O Uruguai iniciou hoje a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Para criar um ambiente festivo, alguns locais colocaram letreiros coloridos e ofereceram sorvetes, brinquedos e livros. A intenção do governo é imunizar 84 mil crianças nas 2 primeiras semanas de campanha, nos 170 centros de vacinação em todo o país. Na França, 40% dos professores de escolas primárias de todo o país anunciaram greve e foram às ruas protestar. Eles exigem clareza do governo sobre os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Os profissionais de ensino reclamam que não estão protegidos adequadamente nas salas de aula e que, quando ocorrem mudanças nas medidas, a categoria fica sabendo através da imprensa e não por seus superiores ou órgãos oficiais. E a Inglaterra anunciou hoje a redução da quarentena para 5 dias. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é minimizar o impacto econômico por causa da ausência de trabalhadores afastados pela Covid-19. A medida foi baseada em dados da Agência Britânica de Segurança Sanitária. O órgão defende que cerca de 2/3 dos casos positivos deixam de ser transmissíveis no final do 5º dia. A Suprema Corte americana bloqueou a decisão do presidente Joe Biden de impor vacinação nas empresas, conforme medida adotada no fim do ano passado para funcionários com o objetivo de aumentar o índice de imunização no país, mas validou a obrigação da vacina para empregados públicos de instituições sanitárias que dependem de fundos federais. Bem, vamos voltar a falar da Inglaterra, porque o premier Boris Johnson cancelou uma viagem que faria ao norte do país depois que um parente contraiu a Covid-19. Johnson tenta ser mais cuidadoso um dia após pedir desculpas por ter dado uma festa em pleno lockdown nacional de 2020. O evento ilegal, que envolveu 40 pessoas, foi descoberto por uma emissora de TV e virou um escândalo político. 3 partidos da oposição e até mesmo alguns membros do partido de Boris Johnson pedem a renúncia dele. E mais uma da Inglaterra agora. Bem, vamos falar sobre a família real. O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, decidiu abrir mão de todos os títulos militares após uma derrota na justiça americana por envolvimento num escândalo sexual. O Palácio de Buckingham divulgou uma nota na qual afirma que o Duque de York renunciou às afiliações militares e ao patrocínio real com a aprovação da rainha. A decisão teria sido tomada após a justiça americana negar o pedido de arquivamento de um processo de abuso sexual aberto por Virginia Roberts Giuffre. Ela acusa o príncipe de ter relações sexuais quando ela ainda tinha 17 anos. A mulher teria sido oferecida através de uma grande rede de tráfico sexual coordenada pelo bilionário Jeffrey Epstein, amigo do príncipe. Epstein cometeu suicídio na cadeia. Andrew está afastado das funções públicas desde 2019, quando veio à tona o escândalo, e agora vai responder ao processo de abuso como um cidadão comum. A Rússia anunciou o fim da missão no vizinho e aliado Cazaquistão, após a retirada de 2.000 militares liderados por Moscou. Os soldados começaram a sair do Cazaquistão nesta manhã após declararem que a missão de manutenção da paz estava cumprida. No contingente estavam, além de russos, belarussos e armênios. Esta semana, o país da Ásia Central sofreu turbulentas manifestações diárias contra o governo, que foram fortemente reprimidas com a ajuda da aliada Rússia.
12 mil pessoas foram presas, centenas morreram ou ficaram feridas. Com a saída das forças estrangeiras, a segurança de edifícios públicos volta a ser responsabilidade do exército cazaque. Voltando aqui para o Brasil, em Minas Gerais, um deslizamento destruiu um casarão histórico em Ouro Preto. Segundo a Defesa Civil, ninguém se feriu, mas outros imóveis podem ser atingidos se houver novos incidentes agravados pelas chuvas que já deixaram 25 mortos no estado. Minutos antes do casarão do século XIX da Prefeitura de Ouro Preto vir abaixo, bombeiros tinham evacuado a área. No local, funcionava um depósito já desativado desde 2012, justamente devido à região ser de risco, conforme a prefeitura. O deslizamento de terra aconteceu pela manhã no Morro da Forca, no centro histórico da cidade. Segundo a Defesa Civil, o solo estava encharcado por causa das fortes chuvas que atingem todo o estado de Minas Gerais. Antes do acidente, bombeiros foram acionados para fazer uma vistoria por causa de problemas estruturais. É fundamental que a população do local respeite a área que está isolada, porque podem acontecer novos movimentos de massa. É fundamental também nós lembrarmos que, por mais que não chova na região nesse momento, o risco geológico continua muito alto, devido às fortes chuvas que acometeram nos últimos dias a região, que acabam fazendo com que o solo fique saturado de água, e essa saturação pode gerar um movimento de massa, mesmo no momento em que a chuva não está acontecendo. De acordo com as autoridades, o risco de novos deslizamentos ainda é alto e ao menos 2 estabelecimentos comerciais próximos ao casarão seguem monitorados. A Defesa Civil realiza vistorias também em outros imóveis que ficam perto do Morro da Forca. Entre os séculos 17 e 19, escravos eram enforcados na região. Minas tem 374 municípios em situação de emergência por causa dos temporais. Ouro Preto está entre eles. Ouro Preto e região mobilizados para imediatamente restabelecermos o tráfego nas nossas rodovias. Ouro Preto, Mariana, ligação interna, a rodovia caiu, afundou. E a situação em Minas Gerais ainda é complicada em vários municípios, mesmo com a trégua dos temporais no estado. Assunto para a previsão do tempo, a Sabrina Pires já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Sabrina. Poxa, os mineiros, será que eles poderão ficar tranquilos? Acabou essa história de chuva forte? Oi, Lu, boa noite a você, a todos. Bom, essa chuvarada mesmo aí dos últimos dias não tem previsão, pelo menos para os próximos dias, mas o problema é que choveu mesmo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades registraram até 3 vezes mais chuva que a média. E aí, como a gente acabou de ver, são mais de 300 municípios em situação de emergência. Então, o solo está encharcado e acidentes como o de Ouro Preto podem acontecer ainda que a chuva pare. Então, aqui no mapa, se você reparar nas áreas mais escuras, sinal de que ainda tem muita chuva para cair, mas não exatamente em Minas Gerais, pelo menos não de forma intensa. E aí onde pode chover, então, tem Piauí, Rondônia, Acre, Mato Grosso e também aqui no Nordeste, no litoral especialmente. Aí é preciso ter atenção. Agora, no Rio Grande do Sul, aí não tem uma gota de água para cair amanhã. Ontem a gente falou, aquela massa de ar seco permanece na região. E aí as temperaturas, elas sobem bastante. Então, Porto Alegre, dá uma olhada, 37 graus de máxima. E aí vai assim pelo menos até terça-feira. E aí na Argentina, o calor está fazendo história. Os meteorologistas falam que os termômetros podem chegar a 47 graus. Com esse calorão, os argentinos têm saído de casa e lotado as praias. E também, com ar muito seco, áreas de mata enfrentam incêndios. Então, a ideia é assim, do meio do Brasil para baixo, muito calor com quase nada de chuva. E aí do meio para cima, quente e com muita chuva. Bem, e onde é que a gente está, né, nisso? Porque falando em calor, muita gente está se perguntando aqui em São Paulo, onde é que está o verão? Fez a dança do sol? Porque muita gente conhece a dança da chuva, né? A do sol fez porque deu certo. Então, ó, o pessoal está estranhando a temperatura, porque elas ainda estão baixas. Mas então vamos ver como é que vai ficar?
O sol vai predominar em todas as áreas de São Paulo nesta sexta-feira. Então chove de forma isolada, mas sem grandes volumes, mais aqui principalmente ao norte. Mas o tempo fica firme no geral. E para quem estava achando então frio para o mês de janeiro, olha só a previsão para os próximos dias aqui na capital. Então amanhã 31 de máxima. Tem chance de trovoada, como aconteceu hoje, e sempre no início da tarde. Sábado, igual, 31 de máxima e pode também ter chuva. E no domingo, olha só, 32 graus de máxima e ainda com a possibilidade de uma chuvinha. Mas é coisa rápida, chuva de verão, então prepare-se para um fim de semana quente. Mas amanhã a gente traz os detalhes do fim de semana, o famoso sextou que todo mundo quer saber como fazer para aproveitar. Então, até amanhã. Até amanhã, então, combinado. Sabrina, boa noite. Boa noite. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo, sobre os direitos do consumidor nos cancelamentos de voos, cruzeiros, shows e pacotes turísticos, além dos acertos feitos com a MSK sobre perdas com criptomoedas e os preços dos exames para a Covid-19. A gente volta daqui a pouquinho. Nessa sexta, vamos conhecer os benefícios do Polydance, uma forma de dança e ginástica que trabalha força, flexibilidade e equilíbrio. Suelen Sartorato vai ensinar várias amarrações de cangas para você inovar nesse verão. E o chefe Alexandre Franciulli prepara um clássico italiano, penne a puttanesca. Confira a receita dessa delícia no Mulheres, nessa sexta, 3 da tarde. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele mata. Ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não, ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. É tempo de chuva. Fique alerta. Os alagamentos aumentam neste período do ano devido ao acúmulo de lixo e ao entupimento de bueiros. Para ajudar a reduzir as enchentes, não jogue móveis e entulho nas ruas. Faça o descarte nos locais apropriados. Separe o lixo reciclável e entregue para a coleta seletiva. Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Domingo, tem a cobertura completa do mundo da bola no Mesa Redonda. Confira como foi a semana dos grandes times paulistas. E a nossa equipe campeã faz as projeções para o desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo.
E nós vamos falar agora sobre os direitos do consumidor nos cancelamentos de voos, cruzeiros, shows, pacotes turísticos com o avanço da Omicron. O acerto que foi feito com a MSK sobre perdas de investidores é um outro tema com criptomoedas e a fiscalização sobre os preços dos exames para a Covid. Eu converso com o Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon de São Paulo. Fernando Capês, boa noite. Boa noite, Denise. Uma boa noite aí a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, vamos começar falando sobre esses cancelamentos que nós tivemos, né? Foram vários voos, inclusive por falta de comissários, o pessoal que ficou também doente, contraiu a Covid, mas nós tivemos problemas sérios com navios. E aí tem as pessoas que, até por precaução, tentam desmarcar viagens de férias. Nós tínhamos agora em janeiro, carnaval. Como é que fica essa situação? Qual o direito do consumidor quando a empresa cancela e qual o direito do consumidor quando ele quer se proteger? Bom, Denise, neste caso, ocorre aquela figura conhecida como força maior. O voo, o cruzeiro, o evento, ele é cancelado não por culpa do consumidor, nem por culpa da empresa, mas por culpa da Covid. Um evento imprevisível, incontrolável, fortuito, um evento de força maior. Bem, neste caso, não cabe indenização por danos morais e materiais para nenhuma das partes. Mas o contrato, no caso o transporte aéreo ou o cruzeiro, o contrato fica extinto. É obrigação da empresa, portanto, devolver o dinheiro da passagem ou do cruzeiro para o consumidor ou ofertar a remarcação do voo ou do cruzeiro. Quem escolhe é o consumidor. Ou ele escolhe a devolução do dinheiro, que é o reembolso, ou ele escolhe a remarcação do voo ou do cruzeiro. No caso do reembolso, é importante esta informação. Não está mais valendo a legislação feita durante a pandemia, que era uma legislação que ajudava as empresas, que dava um prazo para as empresas. Era a Lei 14.034, de 2020. Ela expirou em 31 de dezembro do ano passado, não vale mais. Agora, a partir de 1º de janeiro desse ano, está valendo o Código do Consumidor. Então, o reembolso não se dá mais no prazo de 12 meses, que era um prazo que dava uma certa ajuda, respiro para as empresas. Não vale mais. Agora é o Código do Consumidor que está valendo. O reembolso é imediato, ou seja, no prazo de até 7 dias no máximo. Então, esses são os direitos do consumidor. Pegar o dinheiro de volta em até 7 dias da solicitação ou pedir a remarcação, ele que escolhe. Agora, por outro lado, o consumidor também não pode optar pela mudança, por exemplo, da data do voo, como permitia essa legislação durante a fase pior da pandemia, não é? Agora ele tem de pagar a eventual diferença. Sim, ele vai ter que pagar a eventual diferença também. Ele pode cancelar o voo desde que ele faça uma solicitação no prazo de antecedência de até 7 dias. Ele pode aí pegar, inclusive, o dinheiro de volta, mas a empresa tem que ter um certo tempo. Valem também as regras próprias de cada empresa, porque como o Código do Consumidor é uma legislação mais genérica, tem mais princípios, regras gerais, ela não chega aos detalhes. Então, tudo que não tiver na resolução 400 da ANAC, pode ser... Nós tivemos algum problema no contato, vamos tentar retomar o contato com o Fernando Capês, que está explicando a situação daquelas pessoas que perdem ou têm o cancelamento, a alteração de data de voos. No caso dos navios, há recomendação, inclusive, para que se suspenda tudo agora durante o verão. A Anvisa está recomendando. Nesse caso, pode haver o reembolso. A pessoa dificilmente vai transferir para o outro ano, não é? Evidentemente, ela faz a opção, fala, quero meu dinheiro de volta. Pede o reembolso e a empresa tem que devolver aí no prazo de até 7 dias. É triste, é chato, ninguém esperava que essa Omicron prorrogasse esse flagelo na economia e na saúde, que é a Covid-19, mas infelizmente esta situação vai provocar uma situação muito difícil para as empresas, mas é o Código do Consumidor quem se aplica e o consumidor tem que ter seus direitos respeitados.
Agora, o consumidor também não tem os direitos respeitados em várias situações em que o voo é alterado, né, se tenta o remanejamento para um outro horário e a pessoa não tem a assistência que deveria ter nos aeroportos. Nós tivemos uma situação dramática, mas aí é um outro caso, por exemplo, da ITA, né, da Itapemirim, que cancelou tudo nas vésperas aí de final de ano. E temos reclamações que chegaram para mim até através de internautas da Ibéria, de um voo específico que eles venderam mais barato e depois falaram que foi um erro de preço. Olha, com relação à ITA, se tiver algum telespectador aí que tinha passagem, o voo foi cancelado, o PROCON fechou um acordo com a empresa e hoje tivemos uma nova reunião. Ela vai reembolsar todos os consumidores que reclamarem no PROCON, no prazo de 10 dias. Então a gente pede, se você tem aí um voo cancelado pela ITA, entra no site PROCON SP, faz a reclamação eletrônica em 2 minutos e no prazo de 10 dias ela tem que reembolsar. No caso do estorno, no prazo de 10 dias, pedir ao banco que estorne o valor do cartão de crédito. Com relação a outras companhias também, o PROCON está pressionando, pode aplicar multas de até 11 milhões e 600 mil reais, fazer uma censura pública, recomendar que os passageiros não comprem na companhia se ela não respeita o consumidor. E quando a pessoa não mora na cidade em que foi planejado o voo, a empresa é obrigada a pagar hospedagem e alimentação. Basta que o consumidor tenha o voo cancelado e não resida no município do aeroporto. Aí ele tem direito, sim, à hospedagem e alimentação paga, está na resolução 400 da ANAC, e se a empresa não cumprir, ela será multada e recebe censura pública do PROCON. Perfeito. Em relação ao acordo com a MSK, aí no caso das criptomoedas, eles anunciaram uma rentabilidade que não se confirmou e houve um acordo também hoje em relação a isso. O PROCON está sempre avisando do sábio ditado popular. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Desconfie de tudo que é excepcional. Então ela prometia uma remuneração muito elevada de juros para quem fizesse a aplicação. Não digo que por enquanto não está demonstrada nenhuma má-fé, nada disso, mas a empresa teve dificuldades, não conseguiu cumprir. Nós fizemos um acordo também hoje, todos aqueles que fizeram aplicação na MSK em criptomoeda e tiveram frustrados a devolução do seu valor, nós fechamos um acordo, a empresa não iria cumprir de outra forma, recebe em 5 vezes o valor investido. Pelo menos não precisa procurar justiça, contratar advogado, não precisa pagar nada. É só acessar o site do PROCON SP que passa a ter direito à devolução do dinheiro no prazo em 5 parcelas. Começando a primeira 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho. Bom, e vamos falar agora dos exames de Covid, né? Para quem consegue encontrar, tem também, em alguns casos, problemas com preço. O governo do estado de São Paulo está preocupado com isso. O que o PROCON pode fazer? Olha, o governador João Dória determinou agora, no final da tarde, determinou ao PROCON que realize uma fiscalização sobre a venda desses testes Covid em valores absolutamente abusivos. Vamos entender uma coisa. No Brasil, existe o princípio da liberdade econômica, da livre iniciativa. Não tem regime de tabelamento de preço. Não há controle de preços pelo Estado. Quem regula é o mercado, a lei da oferta e da procura. Porém, em situações excepcionais, em que se apresenta a necessidade extrema da população, diante de uma dificuldade, de uma calamidade, o direito que o fornecedor, a empresa tem de fixar o preço que bem entende, pode se transformar num abuso de direito. Nós estamos vendo aqui, no momento que a população é castigada economicamente pela pandemia e fica desesperada, testes de Covid em farmácias vendidos a R$400, R$350, quando custavam antes Perfeito. 50, 70. Isto é pura especulação. É o total e a abuso, prática né? abusiva, o PROCON vai fiscalizar. É isso, ouvimos Fernando Capês, que é diretor executivo do PROCON aqui de São Paulo, que deu as orientações. No site do PROCON as pessoas podem reclamar também. Fernando Capês, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite para você também. Luciana.
O Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá.